Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer um vídeo bem interessante para vocês, como que você pode receber então um salário mínimo em 2023. E para isso então, na minha opinião, então a forma que não seja então sendo aposentado do INSS para receber uma mixaria de um salário mínimo ou que você não tenha que trabalhar, a melhor forma é a Bolsa de Valores. É um dos melhores lugares para você receber renda passiva. E o que seria isso? É você então fazer investimentos em negócios que outras pessoas gerem esses negócios, elas administram eles, dão retorno e você então colhe resultados, você recebe a tua parte do que você investiu, sem você ter que então suar a camisa, tem que trabalhar de fato. E a Bolsa de Valores, ela tem esse mecanismo que é muito interessante na minha opinião. Então você pode investir na Bolsa de Valores, em investimentos interessantes, receber um valor, uma parte do lucro de acordo com quanto você investe, sem você precisar trabalhar nada. É claro que você trabalhou para ter esse dinheiro que você vai investir, mas a partir do momento então que você faz esses investimentos, você não está mais depositando energia, você somente está colocando dinheiro e vai receber de acordo então com a qualidade do investimento que você fez, porque se você colocar o seu dinheiro num investimento ruim, você pode inclusive perder, mas se você fizer então um bom estudo, analisar bem esse investimento, investir corretamente, você vai ter um excelente retorno sem precisar se esforçar em nada. Então, para mim, essa é a maravilha da Bolsa de Valores. E é por isso, então, que eu gosto tanto de investir. Então, se você tem interesse, quer ganhar o salário mínimo em 2023, sem precisar trabalhar de fato, esse vídeo aqui é muito importante para vocês entenderem como que funciona, para vocês terem noção de quais os valores você precisa ter para também conseguir chegar a receber um salário mínimo sem trabalhar. E se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, nunca viu um vídeo meu, eu sou Júnior Rafael e esse canal aqui é focado então em finanças e investimentos, e eu também falo sobre milhas aéreas e cartões de crédito, que é uma forma então de renda extra para você poder então investir cada vez mais. E você não precisa então curtir agora esse vídeo, você pode então ficar até o final do vídeo, assistir todo o conteúdo, e se esse conteúdo for bom, você curte e se inscreve no canal. Então vamos direto para o que interessa. Eu tô aqui na tela do meu computador, então primeiro de tudo, nós precisamos entender quanto que eu preciso ter de retorno, quanto que eu preciso investir para receber um salário mínimo. E para isso eu tenho uma planilha interessante aqui para mostrar para vocês. Então, em 2023, é estimado que o salário mínimo ele vai ficar em torno de R$ 1.300. Claro que isso aqui pode ser um pouco mais ou um pouco menos, não tem ainda como saber porque ainda não foi definido, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo ainda não está definido. Bolsonaro ele aprovou então 1.302, então a princípio o salário mínimo pode ser de 1.302 para 2023, mas não tem como saber isso com certeza ainda porque não está definido. Então eu coloquei aqui uma renda mensal de 1.300, nós queremos receber R$ 1.300 por mês sem precisar trabalhar, então seria através de investimentos. E aqui então coloquei retornos anuais, então aqui nós podemos receber lucro tanto de ações como de fundos imobiliários. Então eu invisto num fundo imobiliário, invisto numa ação para receber um dividendo, que é a minha parte, então, que é o retorno que eu tenho por investir nessa empresa, nesse negócio. Então, eu coloquei aqui retornos. Então, retorno anual, por exemplo, de 5%, de 6%, de 8%, de 10% e de 12%. E eu quero destacar aqui para vocês que eu considero esses retornos aqui bem acessíveis, bem possíveis de conseguir. A taxa Selic atualmente está em 13,75%, então ela está acima desses retornos. E aí muitas pessoas podem dizer, mas por que então eu vou investir na Bolsa de Valores se eu consigo muito mais na renda fixa? Mas aqui eu estou considerando retornos médios. No longo prazo você consegue ter retornos muito maiores. Por quê? Porque os ativos eles variam de preço. Então se eu compro, por exemplo, hoje um ativo que custa R$10 e eu recebo 10% de dividendo, parece então que eu estou recebendo menos que a taxa Selic. Mas esse ativo então daqui a um ano, digamos, ele valoriza e vale R$15 e eu continuo então recebendo 10%, agora eu vou estar recebendo então 10% sobre R$15 e não sobre R$10. Então acaba valorizando com o tempo e o meu retorno ele aumenta muito. Então esse retorno aqui é considerando um retorno atual. Então é possível conseguir tranquilamente 5%, 6%, 8%, 10% e 12%. Você consegue sim esses retornos. Então aqui é só para trazer uma simulação para vocês. Então considerando esses retornos anuais, eu preciso saber o retorno mensal
mensal, já que eu quero então um rendimento mensal, que eu quero ganhar então R$ 1.300 por mês em investimentos. Então para isso 5% é a mesma coisa do que 0,42% por mês, 6% é o mesmo que 0,5% ao mês, 8% é o mesmo que 0,67% ao mês, 10% é o mesmo que 0,83% ao mês e 12% é igual a 1% ao mês. Então quanto que eu vou ter que ter investido para ter esses retornos, para eu ganhar então R$ 1.300 por mês? Se eu tenho um retorno de 5% ao ano, o meu valor investido ele vai ser em torno de R$ 312 mil. Parece muito, né? Mas como eu disse, o retorno de 5% é um retorno baixo. Aqui eu estou sendo bem cauteloso nesse cálculo. Um retorno de 6%, eu precisaria de R$ 260 mil investidos. Então, como vocês podem ver, já está caindo bastante aqui o valor investido. Um retorno de 8%, eu já precisaria só de R$ 195 mil investidos. Um retorno de 10%, eu precisaria de R$ 156 mil investidos. E um retorno de 12%, eu precisaria de R$ 130 mil investidos. Então, como vocês podem ver aqui, quanto mais você consegue retorno, menos você vai precisar ter investido. Então, com o tempo, você vai começando a investir. Hoje em dia, por exemplo, o ativo está custando R$10. Daqui a alguns anos, ele está custando 15, 20, 30. Claro que depende de cada investimento, mas a tendência é que ele vai valorizando. E esse preço que você pagou de R$10, você ainda tem ele conta no teu preço médio que você pagou. Então, depois de um tempo investindo, você está sempre com um preço médio abaixo do que está valendo aquele investimento. Por isso que você não pode comparar friamente o retorno aqui de um investimento na Bolsa de Valores, que é um investimento de renda variável, com um investimento de renda fixa. Porque o investimento de renda fixa ele não valoriza. Você só tem então o retorno que ele te dá e muitas vezes é só o retorno então se você deixar ele até o final do prazo. Porque tem muitos investimentos que se você retira antes, você pode ter inclusive prejuízo. Então ganhar menos do que você investiu. Então também tem que tomar cuidado com isso. Claro que na Bolsa de Valores oscila para cima e para baixo, então em alguns momentos o teu investimento também pode diminuir de valor, mas isso na minha opinião só mostra então uma oportunidade de você comprar mais esse ativo, já que você estudou ele, você não comprou sem saber nada, você estudou ele, entendeu, fez uma análise e você entendeu que esse investimento é bom e aí então quando ele cai, na verdade é uma promoção, é igual você ir numa loja lá que está com 50% de desconto, você vai e aproveita a promoção. Então é assim que funciona também na Bolsa de Valores e é então o longo prazo ele é o grande aliado que vai fazer então o investidor ter retornos muito expressivos. Então isso é que vocês precisam entender. Apesar de eu trazer aqui esses valores investidos que parecem muito altos, então eles vão diminuindo com o tempo e você vai ter então um retorno muito maior. Mas pensa aqui, por exemplo, um retorno de 12%. Você só precisaria ter R$130 mil investidos e todo mês você estaria recebendo então um salário mínimo só por ter investido na Bolsa de Valores. Então é uma forma muito interessante de investimento e aí vocês vão ter que então estudar e procurar investimentos bons. E aí você pode achar que um retorno de 12% é muito alto. Então vamos aqui no site Status Invest e eu vou mostrar para vocês que não é. Aqui em ações, se eu for em busca avançada, então aqui eu vou pegar primeiro por ações. Então vamos colocar aqui que eu quero um dividend yield de pelo menos 12%. Então só para trazer empresas que têm um dividend yield acima de 12% para ver se realmente tem empresas. Aqui então ainda posso colocar outros critérios aqui para selecionar melhor esses investimentos. Eu não vou colocar aqui muitos critérios para não ficar aqui muito longo esse vídeo, mas vamos colocar aqui a liquidez média diária, pelo menos R$1 milhão. Eu não quero ações que não tenham liquidez para mim poder negociar. Vamos pegar também empresas aqui que têm um valor de mercado de pelo menos R$1 bilhão, empresas então maiores que já dá um pouco mais de segurança para o investidor e vamos buscar. Vamos ver se realmente tem empresas que estão dando esse retorno. Então olha aqui, apareceu 3 páginas. Então aqui são 3, 6, 7. Então são 27 ações que estão pagando mais de 12% ao ano, o que dá então 1% ao mês. Então tem sim empresas que dão bons retornos. Então vamos aqui em dividend yield. Inclusive a Petrobras está com um retorno de 70%. Então você consegue um rendimento ainda muito acima em alguns períodos.
períodos. Então aqui, como vocês podem ver, são empresas conhecidas: Petrobras, Marfrig, Bradespar, Banco BMG, CSN Mineração, Unipar, Brasil Agro, Movida, Duratex, Semig, Iochpe Maxion, Metal Leve, CSN, Santos Brasil, Gerdau, Enalta, Taesa, Copel, Banco do Brasil e Taurus. Então são várias empresas aqui que estão dando um retorno acima de 12%. E isso aqui ainda é considerando o preço atual da ação. Então, se você é um investidor de longo prazo, provavelmente você teria aqui um preço médio muito menor do que o preço da ação atual. Então isso também aumentaria o teu retorno. Então é muito possível sim. E agora então vamos olhar inclusive fundos imobiliários. Vamos em busca avançada aqui. Vamos ver se tem fundos imobiliários pagando mais de 12% ao ano. Então vamos colocar aqui 12%. Vamos colocar uma liquidez média diária de pelo menos 100 mil reais. Fundos imobiliários têm uma liquidez um pouco menor que ações, então tem que diminuir um pouco aqui. E que tenham pelo menos 10 mil cotistas, para não ser um fundo muito pequeno. Então vamos colocar aqui, esse aqui é um filtro bem básico que eu estou colocando. E vamos ver então quantos fundos imobiliários aparecem. Então vamos aqui, ó, apareceu várias páginas. Então aqui, ó, tô na página 6. Então são 53 fundos imobiliários que apareceram, que estão pagando mais de 12% ao ano de retorno. Então vamos voltar aqui para a primeira página, só para nós ver aqui quais que são os que tem o maior. Então, ó, tem esse fundo imobiliário aqui pagando 19%. Então, muito acima dos 12%, que era então o objetivo que eu falei para vocês, que era bastante seguro de conseguir. Você consegue, você só tem que cuidar para você fazer uma diversificação. O que eu não recomendo que vocês façam é pegar, por exemplo, aqui, esse aqui é o fundo imobiliário que tem o maior dividend yield. Vou investir nele porque ele paga mais. Não é assim que se faz investimento. O fato dele ter o maior retorno não quer dizer que ele é o melhor. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que aprofundar, estudar melhor o ativo para entender se não é só o momento que ele pagou um retorno muito maior que o normal e que isso é uma consistência e que esse fundo ele é bom e realmente ele pode manter esse retorno alto. Então não adianta você olhar para o indicador que agora o retorno é alto, porque você vai investir daqui para frente. E se esse retorno não continuar, não está fazendo sentido então você comprar o fundo imobiliário que tinha o maior retorno, mas que não vai ter daqui para frente. Então tem que tomar cuidado com isso. E a mesma coisa para ações, vocês têm que estudar. Esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, é só uma base aqui de estudo para vocês. Então, como eu mostrei, a proposta do vídeo é você ter um salário mínimo em 2023. É claro que talvez você seja um pequeno investidor, não tenha muito capital para investir, e aí você não vai conseguir alcançar em 2023. Mas isso aqui pode ser então uma faísca que vai acender então a vontade de você também receber um bom dividendo sem precisar trabalhar, um dinheiro, digamos, fácil, já que você então não precisa se esforçar para ganhar esses valores. Então esse vídeo aqui é uma base de estudo para vocês, que agora vocês têm que aprofundar, estudar mais para entender mais sobre esse assunto. No canal aqui tem vários vídeos já sobre ações, sobre fundos imobiliários, onde eu explico como analisar eles. Eu trago muito conteúdo aqui. Vocês podem então maratonar os vídeos do canal, que vocês vão aprender muita coisa, inclusive vocês já vão poder então começar a analisar e quem sabe já começar a investir. E se você que está assistindo esse vídeo aqui já recebe um salário mínimo ou vai conseguir chegar em 2023, comenta aqui embaixo, vamos ver se tem bastante investidores que já conseguiram chegar a esse patamar financeiro de receber um salário mínimo. E se você ainda não chegou lá, mas vai chegar, então comenta aqui embaixo, eu tô no caminho, então vamos fortalecer, vamos dar continuidade nesses investimentos que nós vamos conseguir chegar lá. E agora então, depois de todo esse conteúdo, agora sim eu acho que você pode curtir o vídeo e se ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!